Gili está com a gente aqui, o Jerônimo, doutor Maurício, Carlos Alberto Paes, já fiz a apresentação na abertura. Senhores, uma saudação ao Gili, fazia algumas décadas que não vinha para cá. Pois é, estavam me pedindo se eu não era mais funcionário. Eu digo, olha, eu tô na fase de recesso. Licença prêmio. Tava de férias. Licença prêmio. Deixa eu começar com o social rapidinho. Dona Lucinda, hoje, mãe do Carlos Alberto, está de aniversário. Dona Lucinda Paes está de aniversário. Já legal, comentei de manhã, beijo pra Dona Lucinda, querida. Eu iria iniciar nisso, porque senão depois ia me cobrar. Né? Digo, hoje a Dona Lucinda tá fazendo 87. Nossa Senhora. Tá, e parabéns pra ela. Privilégio. De noite a gente vai se reunir. E uma dessas é tipo pra contar o segredo, né? Porque 87 anos, bonitona, sempre, querida. Puxa saco, né? Dona Lucinda, você me conta, a Dona Lucinda cuidava do bar no São Tiago, nos bons tempos aí do velho e bom São Tiago. Também na social, a filha tem formatura, a doutora Júlia? Minha filha Júlia conclui amanhã, tem uma cerimônia de formatura da residência médica, né? Então, concluída mais uma etapa, fim dos 6 anos de formação básica, agora residência médica, e a Júlia fez prova agora, está esperando classificação, ela pretende ser oncologista, Rogério. Mas, e mais um desafio, né? E me contou assim no coisa que o acesso é meio complexo, sabe, para essa especialização. Se não for possível, ela vai ficar o ano que vem estudando. Ela já tem o convite para trabalhar na emergência lá do Ernesto Dornelles, onde ela fez a residência médica, né? Então, tipo assim, uma duplicata que tá praticamente encaminhada, né? Muito bom. Geraldo Maurício, algum evento social, alguma data especial, quer fazer essa homenagem, mandar beijos e abraços pra alguém? Rogério, o único evento social que eu tive aí nos últimos dias aí foi levar meus filhos pro primeiro dia de aula no colégio ontem, porque ultimamente aí tá só trabalho. Geraldo, certo? Geraldo, tu vai comprar a cobertura do Ronaldinho Gaúcho em Capão da Canoa? Eu só acompanho o pessoal que vai comprar. Que tem potencial. Que tem potencial pra comprar. Na real, ele vai lá pra ver se já tem o quarto pra ele. Se tem a instalação pra ele. Ele vai só dar o veredito, pode comprar. Ele já viu, tem o quarto, tem a suíte, tem o banheiro, aí ele... Na realidade, tem o quarto. Ele já tem o quarto naquele negócio. Eles já estão loteando, sabe, Rogério? Esse é o meu, aquele é o de fulano, aquele é... 7 milhões estão pedindo? Maurício, bendito o primeiro dia de aula, né? Ninguém mais aguenta. Ninguém mais aguenta a gurizada em casa. Eu digo, quando a gurizada tá na praia com a mulher, eu tô de férias aqui, né? Bom trabalho, mas só um detalhe, que tem uma curiosidade, o Ronaldinho Gaúcho, a gente nunca foi nessa cobertura em Capão da Canoa, dele, mas a gente nunca foi. Eu conheci a cobertura, né, por causa de um corretor de imóveis e tal. Ele disse que ele nunca frequentou a tal da cobertura, ela já tem 7 ou 8 anos pronta, totalmente mobiliada, com tudo lá, e ele nunca foi. E agora está à venda. 7 milhões e meio. 7 milhões e meio, o corretor fala. Ele deve estar apertado. Não, é que tem gente que diz que ele tem um problema. Pirâmide, acusado de pirâmide. Ele está com problema com esses negócios de pirâmide. Ele tem um processo por ambiental, por crime ambiental lá no Rio Guaíba, numa ilha, que ele fez um dique, algo assim, um condomínio. Ele construiu algo que é a FEPAM multou ele, parece que é uma multa bem alta, né? Então, talvez isso ajude ele. Ele continua com as duas ou tá só com uma? Não sei. As duas, Rogério quer dizer, não as duas coberturas. Tava atendendo o sexo oposto em duas frentes. Duas frentes, é um espetáculo, né? Vamos falar sério, Carlinhos, é o seguinte, até tanto o Carlos Alberto Paes como o doutor Maurício também integram no Observatório Social, presidente e vice. Quinta-feira agora tem importante porque a gente fica aquela expectativa, enfim, é o relatório quadrimestral, é isso? O convite dos senhores aí pro pessoal, que é aberto à população em geral, né? É aberto a todo mundo, vai ser lá na UX, tá? No mini auditório que eles têm, que eles parecem que vão ter que ocupar, então cederam. Para nós é mais fácil, até porque o observatório está lá, às 19 horas, quinta-feira. É aberto a toda a população. A gente vai apresentar e depois a gente vai apresentar para repassar para vocês as informações normais. E como de praxe, né? Depois a gente vai ser taxado de alguma coisa, a gente vai ser... Vamos fazer um dossiê
Isso a gente descobriu que foram feitos dossiês, foram encaminhados ao Observatório Social do Brasil sobre as ações nossas, mas isso faz parte do processo. Quem não gosta sempre vai procurar achar algum culpado e tentar transformar alguma ação em... Como que querendo desqualificar? Não as pessoas, mas desqualificar as ações feitas. Sim, não, claro, as pessoas não. Mas o produto realizado, né? Que mas basicamente... felizmente, a gente está de consciência tranquila e que o nosso trabalho está seguindo. O que o Observatório Social apresentou hoje, até hoje, apresentou algo errado, algo mentiroso, alguma invenção? Nenhuma, porque todas as nossas informações são baseadas em fatos concretos e documentados. Não existe coisas aleatórias jogadas ao vento. Tudo nós se baseamos em dados. Bom, gente, quinta-feira, 19 horas... No mini auditório da UX. Tá, população aberta. Vocês vão divulgar só, obviamente, na hora, mas dá para dizer se tem algum apontamento ou de repente vai ter algo? Não, tem algumas informações, sim. A gente conseguiu na última prestação de contas, a gente estava com um índice de 50,2, número parecido que estamos usando ainda já em campanhas, né? Mas 50,2% foi o percentual dos exames que a gente conseguiu fazer em editais, e esse índice agora subiu para 80, alguma coisa. Então a gente já está conseguindo. Agora a gente já está num período de seleção de um estagiário, que é exatamente para quê? Para a gente conseguir fazer vamos dizer assim, a máquina funcionar mais rápido. Aumentar o leque. Até porque muitas vezes a gente não consegue chegar em todos os voluntários. Então, com mais uma pessoa trabalhando, a gente vai conseguir buscar mais o trabalho mais desses voluntários. Só para relembrar, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo, a ideia que eu tenho é que foi o primeiro. Vocês fizeram apontamentos em relação à compra de livros, de material de robótica, alguma coisa assim, e aí o prefeito Clayton, ele parou. Cancelou. E aí a gente indagava ele na época e dizia assim, sim, mas tem alguma irregularidade? Não tem. Então, mas por que não segue? Quer dizer, então, são fatos positivos. Hoje o observatório fez o município economizar quantos milhões? Tem essa ideia ou quantos mil? Sem os dados desse último, nós estamos em 17 milhões, 18 milhões. Se deixou de gastar. Deixou de gastar e se economizou também. Se economizou porque... Mas o município não saiu perdendo, como foi dito? Uma boa parte desse valor, a grande parcela, foi deixado de gastar. Por quê? Porque foram canceladas as licitações por conta, acreditamos, dos nossos apontamentos, né? E tem valores aí, por exemplo, uma licitação que é aquela do glicosímetro, né? Da medição da glicose lá, que deu quase 300 mil reais. É a economia direta que nós tivemos, né? Então, e eu diria o seguinte, a grande parcela de detecção foi em 2018, que foi quando nós começamos, né? Foi em maio, começamos a atuar efetivamente em maio, né? Até dezembro. Então, esse foi eu acho que o maior retorno em termos de financeiro que a gente pôde dar para a sociedade, em termos de cancelamento de licitações que a gente entendia que não estavam assim, vindo de encontro com interesse, né? O que a gente pode destacar também é que, em função do observatório, começaram a obedecer regras, começaram a se estabelecer normas e se buscar, o gestor público foi buscar, vamos dizer assim, mais qualificação dentro daquilo que ele tinha, dos problemas que nós apresentamos nos primeiros relatórios. Então, automaticamente começaram a se evitar inconsistências e possíveis erros. Começaram a seguir regras. A coisa que eu acho que o observatório não consegue fazer é identificar se existe um vício numa licitação. Direcionamento para alguém. Em alguns casos eu sei que conseguem, mas, por exemplo, em questão de asfalto e tal, não tem muito como vocês identificarem se teve um superfaturamento ou algo assim. Eu acho que isso vocês ainda não conseguem. Até porque a gente não tem, vamos dizer assim, profissionais especializados nesse tipo de coisa.
Tá? Vamos usar como exemplo nessa questão do software. Tá? O que aconteceu? Em função de a gente não ter, vamos dizer assim, tantos profissionais na questão de TI, num primeiro momento, o que aconteceu? A gente analisou, vê se tinha algum direcionamento, a gente examinou todo o edital. Certo? Aí, com calma, depois, mas aí se decorreu o prazo, fizemos pedidos de informações, aí transcorre o prazo, a gente não conseguiu. Depois disso, o que a gente fez? A gente conseguiu juntar, porque aí quando se viu os valores, a gente conseguiu ver um número de voluntários significativo nessa área que se ofereceram a trabalhar em cima. Se o valor da plataforma, o software, etc., sim, chamou a atenção de todo mundo. Exato. Né? Ficou uma coisa muito... Só que o processo ele estava todo correto, ele não tem nada não tem inconsistências ou algo assim. O problema dele é que o valor está fora da realidade, né? E não é só porque vai salvar vidas que a gente tem que pegar e rasgar dinheiro. Fala, Maurício. Assim, já que a gente está falando na questão do software, eu gostaria de pontuar. Hoje eu participei da audiência pública. A audiência pública não, a entrevista com o prefeito, né? E o que eu pontuei nessa entrevista? Eu falei para o prefeito, até acho que é louvável a atitude dele de ter voltado atrás. Acho que foi tarde. Ele deveria ter voltado atrás antes, né? Acho que foi tarde, mas eu acho louvável. E acho que ele entendeu que o apelo da comunidade, ele merece uma atenção especial, né? E eu fiz um pedido expresso para ele, fiz um pedido verbal para ele lá e até isso foi televisionado, né? Está registrado. Está registrado. No seguinte sentido, prefeito, diante da situação em que nós estamos vivendo hoje no município de Farroupilha, com a tramitação de um pedido de impeachment, eu lhe peço que as próximas licitações de valores expressivos ou próximas contratações de valores expressivos, discuta previamente com a comunidade para evitar esses problemas que nós enfrentamos no passado, inclusive esses que nós abordamos no Observatório Social. Então eu acho que tudo isso, muitos atritos, talvez a gente poderia ter evitado se tivesse uma discussão com a comunidade. E aí eu pedi para ele: o senhor concorda em que, a partir de hoje, qualquer licitação em valores expressivos, qualquer contratação do poder público relevante, o senhor concorda em fazer uma audiência pública, né, debater o assunto com a comunidade antes de contratar? E ele concordou. Então eu acho que isso é um avanço, né, que nós tivemos. E também em relação ao caso do software, né, e da compra dos terrenos, que é o que originou o pedido de impeachment, a notícia que saiu ontem na imprensa é de que o prefeito iria cancelar os contratos. Eu espero que assim proceda. Por quê? Por que eu digo isso? Porque, na verdade, o prefeito não cancelou ainda os contratos. Os contratos, como ele falou hoje de manhã, eles passam por uma análise dentro da prefeitura, né, prévia. Tem que passar pelo departamento técnico, pelo parecer jurídico, pelo fiscal do contrato, e aí depois há uma deliberação dentro de uma recomendação, o que vai ser feito, né? Mas aí eu pontuei também em relação ao terreno. Bom, foi conversado com a proprietária do terreno, ela devolve o terreno? Foi feito já a escritura pública, né? De compra e venda. Se foi feita escritura pública, eu acho que não tem mais volta, a não ser que ela concorde. E se já foi gasto o dinheiro, né? Como é que nós vamos fazer para reaver esse dinheiro se a pessoa não tem mais dinheiro, já gastou ou investiu em outras coisas, né? Então, eu acho que a intenção é boa, só que temos que ver aí como é que vai ser o encaminhamento para esses cancelamentos. Então, Maurício, até para nós, a população, na prática,
Porque ficou a primeira ideia que foi divulgada até por integrantes da administração, que ia ser rompido, no caso do software da plataforma, ia ser rompido todo o contrato, enfim, ia ser devolvido os terrenos. São expressões que não estão corretas. Que dúvida se tem ainda? Eu acho assim, não é bem assim, né? Bom, em primeiro lugar, em relação ao software, eu até comentei, foi pago uma parcela de 1.690.000, tem uma parcela que foi empenhada, né, de 1.690.000, e ela, agora, diante de tudo isso, acho que não vai ser pago, né? Não tem por que ser pago, você vai rescindir o contrato, né? Então, não vai ser paga. E a questão dos terrenos, né? Nós temos aí o valor de 1.450.000 que foi pago, só que eu vejo um pouco de dificuldade de operacionalizar esse cancelamento do contrato, né? A não ser que o município chegue ao consenso com a proprietária, né? A antiga proprietária, e diz: olha, você recebe os terrenos de volta, me devolve o dinheiro. Se ela disser sim, concordar, ok. Agora, se ela disser: olha, nós já firmamos uma escritura pública, inclusive, não sei se isso já aconteceu, eu sei que tem um contrato, né? Mas a escritura pública não sei se foi firmada. Se tiver escritura pública, eu acredito que não tenha mais volta, né? A não ser que tenha a concordância da outra parte. Então... O senhor não questionaram o prefeito Odman sobre isso? Frente a frente com ele? É que o prefeito, na verdade, é o gestor público, ele não respondeu, né? Até porque eu acho que ele, na verdade, ele não tem conhecimento se foi feita escritura ou não, ou talvez não se informou. Ele não respondeu a questão, né? Ou talvez queira empurrar isso com a barriga para que os vereadores desistam do impeachment, etc. Eu acho que isso tem que ser claro, isso tem que ser clareado, viu? Como é que ele pretende cancelar o contrato do terreno, né? Eu acho Pelo que isso que eu aí tem que ouvi ser... na mídia, eles estão fazendo um processo dentro para ver a possibilidade Isso. de cancelar. Não existe o prefeito, em nenhuma das falas dele, ele admitiu que nós vamos rescindir contrato, nós vamos... ele não fala. Existe isso. Eles estão fazendo um processo dentro das normas legais que tem dentro, tem que ser cumpridas, para ver a possibilidade de, vamos dizer, desfazimento da compra dos terrenos e a rescisão do contrato de software. Que é o outro item que era o procurador, isso já voltaram atrás, já tiraram, não é mais o mesmo procurador, que isso também tinha nas denúncias, que o procurador estava em desvio de função. Mas aí isso já foi feito. Tá. Mas aí a gente ouviu isso foi exonerado, né? A gente ouviu isso. Agora, Maurício, sobre a assinatura de uma escritura, o prefeito é o primeiro, é a pessoa que assina pelo município. É uma resposta simplesmente sim ou não? Assinou as escrituras? O prefeito pode dizer isso amanhã para ti, ele não... Assinei, na verdade, não assinei. Ele não respondeu essa questão. Não há como estabelecer qualquer tipo de coisa. Ou então ela é de natureza pública, nós temos 2 cartórios, Sim, é possível que tenha sido feito num dos 2 cartórios que nós temos no município. Mas sei lá, ela é de natureza pública. E eu acho que a prefeitura faz isso automático, fazer o registro no registro em ato contínuo. Eu acho que isso é o... Maurício, acompanhasse ontem também a sessão da Câmara. Esse episódio de colocar, que foi jogado para a torcida, para a população, de que estava sendo cancelado tudo, devolvido os terrenos. Foi essa expressão utilizada. Com isso, no caso agora, dá uma esfriada no pedido de impeachment. O processo está começando hoje, praticamente. O pessoal começou a discutir, a se reunir os 3 integrantes, enfim. Como é que funciona o processo de impeachment, até para os ouvintes saberem? Bom, em primeiro lugar, por que o prefeito está sendo denunciado, né, pelo cidadão Glacir Gomes no pedido de impeachment? O prefeito, ele tem que... ele pode fazer a compra de imóveis sem licitação, ok? Então, ele fez a compra de determinado imóvel numa determinada localidade sem licitação, observando o que diz exatamente a lei das licitações públicas, ponto. Lei das licitações públicas foi observado. Por quê? Porque não exige licitação pública para fazer essa compra. Porém, isto é algo totalmente diverso, e eu vejo pessoas distorcendo os fatos, algo totalmente diverso, é a previsão da lei orgânica do município, que no seu artigo 97 diz que
qualquer compra ou permuta de bem imóvel depende de autorização prévia da Câmara de Vereadores. Então, uma coisa é o que diz a lei das licitações, não precisa fazer licitação. Outra coisa bem diversa é a lei municipal, que diz que, para fazer a compra ou permuta, precisa de autorização legislativa. Não se trata de uma lei ser superior à outra, como muitos estão dizendo, né? A lei das licitações é uma lei federal, é superior à lei municipal. Foi dito São isso. questões totalmente diversas, são aspectos totalmente diversos. O município observou a lei das licitações, que diz que não precisa realizar licitação para essa compra. E a lei municipal diz que para a compra de imóvel precisa da autorização da Câmara de Vereadores. Então, foi cumprida a lei das licitações e foi descumprida a lei orgânica do município, que é a Constituição do município. Ficou bem claro, Maurício, tranquilo. até. Isso. Alguém quer questionar alguma coisa? Vamos... Eu tinha só uma pergunta. Eu lembro da criação do Observatório Social e foi dito que ele abriria um leque maior no sentido de... Porque era a natureza de dinheiro público, né, Maurício Carlos? O Observatório tem se debruçado sobre licitações a priori as municipais, ou esse leque foi aberto para as estados direto? Todas. Vocês têm uma análise... Todo recurso público, seja de natureza municipal, estadual, federal... A gente tem convênios já firmados com o Tribunal de Contas da União, com o Tribunal de Contas do Estado. Certo. O que a gente apura, o que a gente detecta, a gente repassa automaticamente para eles. Certo. Todos os nossos trabalhos, inclusive aqueles que a gente deu, a gente fez o apontamento, veio a resposta, ok, cumpriu, não tem nada, nós somos obrigados a repassar. O processo morre para nós, mas vai para eles igual. Talvez para que o ouvinte fique claro que a questão do observatório social, ele não está atrelado a ficar alguém ali na porta da prefeitura observando qual é a próxima licitação que o município vai fazer, para ficar ali como numa briga de gato e rato querendo descobrir qualquer coisa. Ele é um órgão amplo de uma porção de pessoas com conhecimento técnico, apartidário, voluntário, que busca exatamente essa questão da licitude, vamos dizer assim, de todo o processo, e tentando buscar uma economia, pelo que eu entendo, de quando for possível. É um órgão desde a abertura do observatório, a gente sempre deixou claro, nós não queremos caçar bruxa, nós não queremos prejudicar ninguém. O que a gente quer é que sejam feitas as coisas de forma corretas e transparentes. É exatamente o que nós queremos, colocamos desde o início. A tarefa que o observatório faz, ela é a mesma tarefa que a Câmara de Vereadores teria que fazer. Mas se tu pegar a Câmara de Vereadores, talvez alguns, vamos dizer assim, deles não têm vamos dizer, a capacidade que alguns voluntários que a gente tem para fazer esse trabalho. E a estrutura também, né? Exato. Então é nesse sentido que a gente pretende chegar. E um diferencial nosso é que nós não temos viés político. E um vereador, ele tem um viés político. Hoje ele pode estar contra a tua gestão e daqui a pouco ele pode estar dentro da tua gestão. Então eles têm aquele jogo de cintura da política. Nós, como observatórios, nós não temos vínculo nenhum. Mas, Paes, o assunto é muito sério, porque é o seguinte, aí o Paes, tu fala, os vereadores talvez não tenham condições, enfim. Se eles não sabem, né, eles têm hoje assessoria jurídica, eles têm uma procuradora, eles têm assessoria o dia inteiro. Se eu não sei fazer, eu tenho o telefone de quem sabe fazer, ou de quem pedir, porque eles são pagos por nós para resolver. E a gente tá vendo, por exemplo, 2 casos assim específicos. Fiz todo o roteiro de denúncias que vocês fizeram, concretas, enfim, e que ajudou o Farroupilha a deixar de gastar. E hoje teve um caso, um cidadão, o Glacic, se não fosse o Glacic, podia ser outra entidade, mas cadê os vereadores para fazer isso? Não pode ser entidade, isso tem que ser pessoa física. Me corrige se eu estou errado. Não pode ser, uma entidade não pode entrar. Tem que ser pessoa física. Tem que ser pessoa física. Mas tudo bem, mas pode ser representando o Carlos Alberto Paes. Mas como a gente está numa entidade, nós não podemos fazer isso. O que eu acho que faltou foi o protagonismo dos vereadores, o protagonismo do Ministério Público,
que são os dois órgãos que deveriam estar na frente desse, talvez não do impeachment, mas da denúncia, da solicitação ao prefeito que voltasse atrás. O que as 14 ou 15 entidades, não sei o que fizeram, disseram que 15 não é porque 15 está em baixa. 14 entidades foram fazer para o prefeito a solicitação. Eu acho que isso tinha que estar quem tinha que fazer isso é os vereadores ou o Ministério Público, que são quem é pago para isso. O Ministério Público, em tese, os vereadores são pagos exatamente para isso. O vereador não é pago para colocar a mulher dele lá trabalhando na prefeitura, ou botar um cupincha na prefeitura. Não é para isso que o vereador foi eleito. O vereador foi eleito para olhar o que o prefeito faz, o que vai acontecer na comunidade. É isso que o vereador fez. Entraram agora porque foram chamados a entrar por um eleitor. O que isso? E Jerônimo, não é para dizer assim, o que é do prefeito, amém, e o que não é do prefeito, não. Então se eu tenho a minha mulher trabalhando na prefeitura, eu vou lá defender o prefeito. Se eu não tenho o meu cupincha trabalhando na Ecofar, eu não defendo ele. Não é assim. Ele pode ter um viés político que eles têm, mas eles têm que fazer o que é correto. O vereador tem que fiscalizar a prefeitura. Não adianta querer entrar com um projeto para dizer que vai baixar salário de vereador. Tem que baixar também a diária quando ele vai viajar, esse tipo de coisa. Não tem que ser ampla as coisas, eles têm que trabalhar para a população, não para ver se o meu partido vai ter mais 5 vagas lá na prefeitura ou não. Fazer um intervalo, Maurício, só para deixar bem claro. Então, Maurício, a questão desse episódio não enfraquece ou de repente não acaba com o pedido legalmente, digamos, vai continuar, mas digamos assim, o conteúdo dele, os vereadores devem continuar com a fundo no caso? Até desculpe aí, eu não consegui concluir o meu raciocínio. Como é que funciona o pedido Tá, obrigado. Como é que funciona o pedido de impeachment? É feita a denúncia, né? Essa denúncia, ela tem que ser apreciada numa sessão plenária da Câmara de Vereadores para ver se ela vai ser admitida, ou seja, se ela vai ser recebida, né? Então, o que foi feito ontem pelos vereadores, eles disseram o seguinte: olha, essa denúncia proposta pelo cidadão, ela preenche os requisitos para a gente analisar, ou seja, ela não é uma denúncia furada, que não tem fundamento nenhum, tem previsão legal, ou seja, devemos dar seguimento e analisar, né? Então, passado essa parte da admissibilidade, que foi por 9 votos a 5, é instaurada uma comissão processante que foi formada por 3 vereadores. Esses 3 vereadores, eles vão analisar o caso, verificar se há necessidade de produção de provas ou não. Na minha opinião, não há produção de provas, porque é uma matéria eminentemente de direito, né? Ou seja, documentalmente eu consigo demonstrar os fatos, né? Então não tem tem que ouvir testemunha, isso aqui, para mim não tem. Para mim é uma matéria eminentemente de direito. Então, essa comissão processante vai elaborar um relatório do processo. Quem vai conduzir esse relatório vai ser o relator. Então tem um relator, Jorge Sense, ele vai elaborar o relatório, e essa comissão, ela vai submeter esse relatório à Câmara de Vereadores para aprovação ou não desse relatório e para julgamento. E aí os vereadores têm que votar a favor ou contra o pedido de impeachment. Cabe observar que o prefeito, ele poderia ter renunciado até a admissibilidade para não perder os direitos políticos por 8 anos, caso ele venha a ser condenado, né? Como ele não renunciou até ontem, se ele for absolvido, né, não tem problema, ele continua no cargo, né, continua até o final do seu mandato. Agora, caso ele venha a ser cassado pela Câmara de Vereadores por uma decisão plenária, que vai ter necessariamente que contar com votos de 2/3 dos vereadores, ou seja, 10 vereadores, tem que votar a favor do impeachment, e ele for condenado, ele perde os direitos políticos por 8 anos, né? E no caso, se acontecesse isso, no caso, quem assumiria
seria o vice-prefeito. Porque muita gente confunde com Caxias do Sul, porque lá em Caxias não havia vice-prefeito. Exatamente. Havia sido renunciado. O vice-prefeito. Aqui, no caso, o Pedroso assumiria a prefeitura. Senhor, só uma palhinha rápida, a opinião particular aqui, porque de repente vocês estão com entidades aí, vocês falam particularmente, por favor. Vice influencia em? Alguém vota no vice? Porque a gente ouve então, quem vai ser o vice, quem vai ser o vice. Até que ponto o vice influencia? Já votaram por alguém por causa do vice? Eu acho que nós ou deixaram de votar? Que ela do Bolsonaro, vamos trabalhar em cima do Bolsonaro. No primeiro momento todo mundo criticava o Mourão, que era o vice do Bolsonaro. Chegou um determinado momento que estavam pensando até em trocar, deixar o Mourão como teve um momento de campanha, um momento pós-eleição, que o pessoal passou a eleger o vice. Depende do vice. Se tu pegar o caso de Caxias, eu não sei, vale a pena tu ter um vice? Como foi o processo em Caxias? Então vamos pensar. O principal mesmo, acho que ninguém vota pelo vice. Certo. Ou é para ter ele, eu acho que a escolha do vice é mais para agregar alguma coisa junto ao prefeito. Por exemplo, eu sou candidato do partido A, né? E eu boto um no B para ele agregar aquelas pessoas que fazem parte do B. Eu acho que ninguém deixa de votar no prefeito por causa do vice, e o vice não acaba não levando ninguém. É o mesmo situação que quando existe assim, o partido não sei o que apoia o candidato tal. Ele vai levar algum voto para lá? Ou ele está mais preocupado em levar o dinheiro, o tempo de rádio, de TV, receber depois cargos, né? Porque no fundo o eleitor ele vai votar em quem ele achar melhor, não dá nem muita mais bola para partido, né? O PT, que se dizia que era um partido que tinha militância, hoje ele já perdeu metade ou mais do que isso. As pessoas começaram a ter vergonha de dizer que são do PT. Tem o PT ali que está há muito tempo, estão trocando de partido. Isso tem deputado federal, tem vereador, tem tudo. Não funciona. Porque eu sou do MDB e vou votar no candidato. Eu acho que aqueles mais próximos filiados pode ter isso, mas o vereador, o eleitor que costumava votar, eu acho que ele não dá muita bola para isso de vice ou candidato. Eu acho, Gerônimo, se fizesse uma enquete, de cada 10, 9 vão dizer que votam na pessoa hoje. Independente do partido, Rogério. Concordo, eu também acho. Hoje ficou isso aí. Eu digo isso com dor, porque eu sempre acreditei na força dos partidos. Afinal de contas, são os partidos que compõem o quociente eleitoral, são os partidos que filiam as pessoas, são os partidos que têm programas políticos para os quais as pessoas deviam se coadunar. Só que a gente inverteu tudo isso pela proliferação de partidos, pela facilidade de trocar de nome do partido. Parece que virou time de futebol, tem a janela para se transferir. E por que isso? Por que isso? Porque os partidos perderam credibilidade. Exatamente. Por quê? Porque os partidos utilizam o partido como jogo de barganha. Moeda de troca. Porque os líderes dos partidos utilizam os partidos para tirar proveito próprio. Enquanto isso continuar, o presidente da República, respondendo, Rogério, o presidente do país, ele se elegeu por um partido e ele está criando um outro agora. Ele já, dentro do partido que ele se elegeu, tem 2 alas, as dos Bolsonaro e os contra os Bolsonaro, e ele está criando um partido A minha posição é o seguinte: o vice, ele não precisa somar muito, basta que ele não atrapalhe, né? E acho assim, dá para te compor. Vamos imaginar, eu sou um candidato que tem um determinado tipo de perfil, é bom que o meu vice talvez absorva um outro tipo de perfil. O que era comum, né, Jerônimo? Vamos dizer assim, alguém era um candidato de, vamos dizer, terceira idade, 70 anos de idade. Era bom talvez que o seu vice fosse uma pessoa que tivesse um perfil diverso dele, ser mais jovem, absorver talvez um outro tipo de eleitorado que ele tivesse condições de agregar. E que quando vai escolher o vice, escolha um com capacidade, não um que tu não possa depois deixar a prefeitura na mão dele. Mesmo ele pedindo para ajudar ele e deixar uns dias no governo. E não é privilégio de prefeitura A ou prefeitura B. Se a gente for ver, a capital do estado está enfrentando isso. A capital do estado tem... É a briga
entre os dois. A capital Mas e o que foi em Caxias? Briga. Então. Tem que escolher, eles têm que escolher bem, eles têm que se dar bem. Tá bom, vamos lá, gente, mais um assunto O Plínio Balbinotti tá mandando um abraço pra todo mundo que tá acompanhando, tá ouvindo a rádio aí, diz que tá apreciando o debate. Plínio, um abraço, aparece, Plínio. sempre é bom te ouvir também. O Ari Rodrigues manda um recado, não esquecer quem tá falando do PT, o PT tem 43 milhões de eleitores. Aonde? Não foi a votação do Haddad? Vamos ver se eles fazem isso agora. Eles podem tentar, eles vão tentar se eleger, eles estão só brigando por 3 lugares só. O Lula, que é Salvador, Minas Gerais, Belo Horizonte e São Paulo. É a briga dele. Só um detalhezinho, até porque falar em nome de pessoas sem autorização, mas tem um nome que já foi cotado e cogitado, e o pessoal do MDB quer ele de volta, é o Luiz Antônio Moroni. Moroni foi presidente do PDT quando foi criado os partidos na década de 80. Ele foi candidato a prefeito, foi candidato a vice. Foi candidato a prefeito. Foi candidato a vice, foi vereador. Querem o Moroni de vice, no nome do MDB. Não sei se o Moroni até me permita aí, o nome dele está sendo colocado. Aí a gente comentava fora do ar, numa boa. De repente o Moroni tá fora da vitrine, mas eu não vejo problema. Se de repente tu joga ele 3, 4 meses, deixa o Moroni se manifestar, enfim. Tô sendo um exemplo. O Moroni eu acho que ainda é um dos executivos da Grendene, que está lá há, sei lá, 20 anos, 30 anos. Bem mais. Bem mais, tá? 40, talvez. Gente, bem rapidão, o país começa contigo. Opinião particular, não do observatório, por favor. A questão de diminuir salários. O Fabiano Feltrin falou dessa ideia. Agora o Catafesta vem apresentando, junto com o Bernardo Fattori, um abaixo-assinado online. Estavam hoje pelas praças da cidade, enfim. Tem que diminuir salário de prefeito, de vice, de secretário, barará. Diminuir o número de cargos de comissão, não o número de cargos de comissão. Prefeito tem que ser remunerado, senão tu não adianta. O vice-prefeito não tem que ter remuneração, ele só vai ter remuneração quando ele assumir. Se ele não assumir, ele que vai exercer a atividade dele, o que ele fizer, ele não vai ter remuneração. Essa é a minha maneira de pensar. Eu acho que antes de ver tudo isso, pensar em nós podemos diminuir o número de vereadores, que nós não precisamos de 15 vereadores. Farroupilha estava muito bem servida com 9. Representatividade. Eles estão representando quem? O povo ou o partido ou os interesses deles? Então eu vejo assim, diminui Câmara de Vereadores, diminui o número de assessores, diminui o número de chefe de gabinete, diminui o número de assessor jurídico, vai diminuir. Aí tu vai ter economia. Isso a gente até conversou com o presidente da Câmara, então, na época, o Sandro Trevisan. A gente até chegou a discutir sobre isso. Só não tentou lançar, mas dentro da casa mesmo não rendeu, não progrediu. Tem muita gente que vai perder usar o termo teta. O pessoal vai perder a boquinha. Então eu vejo assim, a Câmara de Vereadores podia ser reduzida, não precisaria ter toda aquela estrutura. Por exemplo, se hoje nós chegar nessa eleição, se eleger mais um partido, não tem sala para colocar. Já estão todas ocupadas. Ao mesmo tempo, a favor de reduzir número de vereadores, salários também. Número de secretarias. Salário. A gente tem que começar a pensar em fazer meritocracia. Não é levar para dentro os meus companheiros, os que me ajudaram na campanha. Tem mérito, pode ficar. Não tem mérito, trabalha, vai ter mérito, pode ficar. Se não tiver mérito, tchau e bênção. Maurício, tem que diminuir? Olha, Rogério, eu concordo, assino embaixo que o Paese falou, e eu acho o seguinte, eu acho que o cargo de prefeito é um cargo que demanda muita responsabilidade, não é dedicação exclusiva e demanda muita responsabilidade. Então, eu acho que um salário do prefeito hoje não está fora. Eu acho até, na minha opinião, acho que o prefeito até deveria ganhar mais, tá? Pela responsabilidade que ele tem, pela dedicação exclusiva que ele tem e pelo o estresse que é um cargo cargo de executivo. Isso é muito complicado. E outra coisa, governador deveria ganhar muito mais. Segundo, eu acho que os vereadores, né, eu acho que isso aí eu vou trazer uma polêmica aqui, vou causar uma polêmica, mas essa é a minha opinião. Os vereadores, eles trabalham
algumas horas na Câmara, né? Claro que fora do horário, analisam projetos de lei, tem relacionamento com a comunidade. Mas, Rogério, eu faço parte de 3 entidades. Da mesma forma que eles estão, de certa forma, prestando um serviço para a comunidade, né? Estão avaliando projetos de lei, votando, né? E eu também. O meu trabalho é voluntário. Eu represento 3 entidades, participo de 3 entidades. Presidente do OAB, vice-presidente do Observatório Social e presidente do Conselho Deliberativo da SIX. Né? 3 assim, voluntariamente sem receber nada. Exatamente. Eu tô, Rogério, há uns 20 dias aí quase sem trabalhar, envolvido com os fatos aí da comunidade, né? Então, em função disso, eu equipararia o trabalho de um vereador ao meu trabalho. Tá? O meu envolvimento com a comunidade também é muito grande, eu não recebo nada, né? Mas o vereador, ele tem mais tempo, ele tem que fazer articulação política e tal, mas isso aí eu acho que isso aí não pode sair do dinheiro público, né? Então essa é a minha opinião, né? Jerônimo, bem rapidão. Bem rapidão, falta pouco. Concordo com os dois, acho que tem que reduzir algumas coisas, mas não pode esquecer que tem que reduzir número de diárias, valores de diárias. Quando o vereador vai passear na praia, tem que reduzir isso aí, não precisa pagar. As FGs, que ninguém falam sempre do cargo de confiança, esquecem as FGs, que são dos funcionários de carreira. As FGs não estão altas. Eu sei de casos que a pessoa foi concursada por um cargo de 3 ou 4 mil e ganha 8, 10 mil de FG. Isso também tem que ser reduzido. Não é só o cargo de confiança. O cargo de confiança termina o mandato, ele cai fora, ele troca o prefeito, ele vai para casa. O que tem FG e é carreira, esse não vai mais embora, ele fica lá até se aposentar. Tem que mexer também em FG. Tem que mexer nos FGs e tem que mexer até nos salários. Fizeram a reforma administrativa há pouco. Não, fizeram errada. Tem comercial rapidinho, Gil, e fecha. Sim, eu acho que tem que fazer um esforço conjunto. Executivo, legislativo e judiciário. Se tu tivesse um realinhamento de estudo, porque, Rogério, há uma discrepância enorme entre determinado tipo de atividades, tanto na legislativa quanto na executiva e inclusive no judiciário. Devia ser um esforço conjunto de todos, porque tem discrepâncias muito grandes entre atividades cuja responsabilidade é, como o Maurício colocou, de uma hiperresponsabilidade com um salário incompatível com alguém que não tem responsabilidade nenhuma e ganha um soldo quase igual. A Eliane Del Ponte manda um abraço a todos aqui, manda de um modo especial pro doutor Maurício. Um abraço, Eliane, a nossa parceira aí. Diz que a comunidade precisa ter conhecimento sobre esse fato do impeachment, como o senhor explicou, te agradece. Isso. Senhores, muito obrigado. Quinta-feira, 19 horas, Observatório Social, lá na UX Farroupilha.